A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus vos abençoe. Estamos aqui agora e vamos dar início, à sexta parte desse estudo sobre o novo nascimento que nós estamos fazendo. Já tem aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, parte desse estudo no canal Marcelo Santana de Moraes. Você que quer assistir, entra no canal lá e assiste para entender melhor essa sexta parte. Amém? Quero ler aqui no Evangelho de João, novamente, capítulo 3, o versículo 5, que está escrito assim: Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito, O que significa? Vamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37 e 38, está escrito assim o versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, está escrito: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Verso 38, respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ao ser cheio do Espírito Santo, juntamente com os demais apóstolos, ou seja, quase 120 irmãos, dentre eles os apóstolos, em Atos capítulo 2, que nós conhecemos pelo dia de Pentecoste, Pedro ali é levantado com grande autoridade e começa a pregar aquelas multidões, nações, várias nações se encontravam ali em Jerusalém, por ocasião da festa, as festas, que tinha de contínuo durante o ano, e ali havia pessoas de todas as nações, todas as línguas e tribos. E ali, nesse evento, ele começa a pregar falando das profecias da lei de Moisés, da lei de Moisés, de todos os profetas, o que estava prescrito, e que já tinha acontecido naquele momento. Cristo já tinha sido ressuscitado, já tinha passado 40 dias com eles, já tinha ascendido aos céus, e ele estava ali esperando a promessa, e aqui ele está pregando. Então, quando ele termina de pregar, aquela multidão, a palavra entra no seu coração. A palavra que está sendo ministrada por Pedro, cheio do Espírito de Deus, entra no coração daquele povo que está ali ouvindo, e eles fazem essa pergunta: o que faremos, irmãos? Então Pedro responde para ele: arrependei-vos. Essa é a palavra, arrependimento. Arrependei-vos cada um de vós, ou seja, a salvação é individual, cada um tem que se arrepender, essa é a condição para nós entrarmos no reino de Deus. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ou para perdão dos vossos pecados, em outras traduções. Amém? Então recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai regenerar, já está aqui trabalhando. A pessoa que confessa a Cristo, ela já confessa pela manifestação do Espírito de Deus, pois é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7, o Senhor dizendo: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e ela, daquele momento, ela toma a atitude de seguir a Cristo, é o próprio Espírito de Deus que está regenerando, convencendo convencendo o seu interior, convencendo a sua mente, que Cristo é o único Salvador de toda a humanidade. Amém? Então nós vemos aqui, nascer da água, o batismo representa isso, é o sepultamento. Amém, irmãos? Sepultamento. Mas eu quero aqui lembrar os irmãos, que tem muitas... o arrependimento, ele tem que ser genuíno.
Tem pessoas que se batizam, mas a pessoa não consegue se afirmar na presença de Deus. A pessoa não consegue andar, ou anda um tempo na presença de Deus e se afasta. Né? Isso não é o arrependimento genuíno. O arrependimento puro, ele provoca mudança na vida da pessoa, mudança de mente. Né? O arrependimento é mudança de mente, mudança de entendimento, né? Mudança de caráter, uma completa mudança na vida da pessoa. Porque é gerado dentro do homem, né, esse arrependimento pelo Espírito de Deus, o próprio Deus. Porque quem nasce do Espírito de Deus, nasce de Deus, pois o Espírito Santo de Deus é Deus. Amém? Então nós vemos aqui Pedro falando, se batize, né, em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E foi exatamente isso, né, que foi aberto o caminho a Cristo através, né, do nosso irmão João Batista. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Verso 4, e usava João veste de pele de camelo e cinto de couro, e a sua alimentação era cafanhotos e mel silvestre. Verso 5, então saiu e ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Verso 6, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Verso 7, vendo eles, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Ou seja, o versículo 8 está dizendo, João Batista falando para a raça de víbora, ou seja, os fariseus que estavam ali não com o propósito de se batizar e ouvir a mensagem, receber a mensagem do reino. Né? Ele bem sabia no coração dele o que é que tinha, pois João Batista estava cheio do Espírito de Deus. Mas sim para saber que mensagem era aquela, quem era João Batista de fato, né? Se ele era o Messias, se não era o Messias, se era outro profeta. Né? E nós vemos o versículo 8 aqui que diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E não presumar de vós mesmo, em outra tradução, um exemplo na corrigida, e não presumar de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eles acreditavam ser salvo e ser herdeiro do reino, né, a descendência de Adão segundo a carne, por ser descendência de Adão. De Adão, não, de Abraão, né, o pai da fé. E João está explicando completamente diferente. Só tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta dizer, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente do pai Abraão, né? E como nós trazemos isso para nós hoje? Não adianta nós dizer que somos crente, né? Isso não basta. Né? Eu sou crente, eu estou indo para a igreja, eu prego, né? Eu tenho isso e aquilo. Não, isso não basta, isso não é o suficiente. O que é o suficiente, o que Deus aceita, né, na sua presença por Cristo Jesus, é produzir fruto digno de arrependimento. Produzir fruto significa na vida da pessoa começar uma mudança na vida da pessoa. A pessoa, os hábitos da pessoa, ela vai mudar, né? As atitudes da pessoa vai mudar. A pessoa que era outra hora já não é. Então isso são frutos. Aquela pessoa está produzindo frutos dignos de que verdadeiramente aquela pessoa é uma nova criatura em Cristo Jesus. De que verdadeiramente aquela pessoa nasceu da água e do Espírito. Né? Tem muitas pessoas que nascem da água, ou seja, se batizam, mas não é regenerada pelo Espírito Santo. Essa é a parte principal, né, que somente Deus pode fazer, por intermédio do seu Espírito, a transformação na vida do homem. Amém? Somente Deus pode fazer isso. Então nós vemos aqui o que Pedro falou no capítulo 2 de Atos, versículo 37 e 38, está inteiramente ligado aqui com o batismo de João. Ele aprendeu e aplicou aquilo lá daqui, né? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Né? É um testemunho que é dado quando a pessoa desce as águas diante dos céus e da sua igreja, o corpo de Cristo na terra. Né? Mas mais importante do que isso, né, é a pessoa permitir da liberdade
ao Espírito de Deus na sua vida cotidiana, isso dia por dia, até a vinda de Cristo, né? Ou até a pessoa descer o pó da terra. Amém? Então, a pessoa tem que dar essa liberdade para o Espírito de Deus, uma vez que é Ele que transforma o nosso coração, né? E nós temos o entendimento pela a palavra de Deus. Ao ler a palavra, você vai conhecer o bem e o mal. Ao ler a palavra, nós vamos perceber que nós podemos ser guiados, né, tanto pelo caminho do Senhor, né, como pelo caminho das trevas também. Nós temos a opção, nós podemos escolher entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus, viver para nós mesmos. Amém? Então você pode fazer essa escolha, mas a salvação é para os que nascem da água e do Espírito. Amém, irmãos? E quero aqui explicar melhor um detalhe, né? Nem todas as pessoas é batizada com o Espírito Santo, ou seja, é selada com o Espírito Santo de Deus, só quando é batizada nas águas. Amém? Nós vemos em Atos capítulo 10, né? Cornélio e a sua família ali, eles foram selados com o Espírito Santo, né? E só após isso eles foram batizados, né? Isso depende do coração de cada ser humano. Tem pessoas que têm um coração mais duro, mais obstinado, mais resistente à palavra de Deus, e esses precisam ser trabalhados, né, de uma maneira diferente. Tem outros que com facilidade, ao ouvir o Evangelho, o seu coração já se quebranta, né? O Espírito Santo já penetra ali e acha liberdade naquela terra, né? Ou seja, o coração do homem que está ouvindo. Quando eu falo homem, se refere ao ser humano, né? E ali o Espírito Santo já sela e já opera gloriosamente. Amém? Vamos continuar aqui. Quero ler aqui mais um texto aqui, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1. Amém? Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o versículo 13. Que está escrito assim, Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo nós recebemos como penhor, né, de que cremos em Cristo Jesus, né, ouviste, né, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, versículo 13, e tendo nele crido, ou seja, ouvir, e depois que ouviu, creu. Terceiro ponto, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, né? Todos aqueles que ouvem e crê, né, eles são selados, né? E ele recebe o Espírito Santo como penhor, pois o Espírito Santo é que trará a redenção dos nossos corpos na ressurreição, na vinda de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, e eu vou fazer mais um vídeo para a gente selar esses estudos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.